Hey guys, a gente vai agora lançar uma chuva de informações, mas são informações que vocês vão digerir com o tempo. Então bora começar. Todas são a respeito da continuidade, nós conhecermos a continuidade das funções, de só olhar para ela e saber se é contínua. Pois bem, então são uma série de teoremas, e antes disso é bom deixar claro o que é um teorema. Um teorema é um resultado em matemática que tem demonstração. Então, todos os teoremas que eu apresentar a vocês, há uma prova de sua veracidade. Nós não iremos trabalhar com a prova aqui na disciplina. O presencial a gente poderia até trabalhar com uma ou duas no presencial. E em um curso de análise real você costuma ver em mais detalhes a veracidade, a prova das afirmações. Então, aqui nós iremos nos contentar apenas com o resultado. Então, primeiro, no sentido das operações, esse teorema que vocês estão vendo aqui, basicamente ele diz que as operações algébricas preservam a continuidade. Então, se você tem duas funções contínuas, aqui f e g são contínuas em um número a, então a soma entre elas, o produto, a diferença, o quociente, ou pegar uma delas e multiplicar por constante, ainda continua, você ainda também tem o que? Continuidade. Ou seja, qualquer função contínua faz as operações algébricas continua contínua. E aqui, guys, é o grande teorema. Esse teorema que faz a gente identificar de maneira mais simples as funções contínuas. Na verdade, é a combinação desse e com esse e mais um que a gente vai apresentar. Esse teorema fala basicamente o seguinte: eu posso resumir esse teorema dizendo que todas as funções elementares são contínuas em seus respectivos domínios. O que são as funções elementares? São justamente as funções que são estudadas no ensino médio, que são os polinômios, que no padrão se estuda em padrão, tá? Se tudo ocorrer direitinho, se estudaria na terceira série do ensino médio. As trigonométricas na primeira série do ensino médio, as exponenciais na primeira série, as racionais na terceira série, aqui trigonométricas inversas na primeira, logaritmos na primeira, maioria na primeira e raízes na primeira. Na primeira? Então, polinômios, trigonométricas com as inversas, exponenciais, as logarítmicas, as racionais, as funções raízes, todas elas são contínuas em seu domínio. Ou seja, vai calcular o limite se o ponto estiver lá no domínio. Como é que eu sei se está no domínio? Vai dar para substituir. Você tem continuidade. Então, basicamente, aqui, se você parar para pensar, é toda a função que você estudou, da função simplesinha que foi estudada. Tá aí. Ou seja, pega uma função elementar qualquer, pode fazer operação entre elas e você tem continuidade. Para efeito de exemplo, você pegar essa função aqui, que eu vou colocar f de x igual a 5 seno de x menos 3 exponencial sobre o ln de x. Essa função ela é contínua, guys, no domínio é contínua. Perceba que o domínio, o x não pode ser negativo, o x tem que ser positivo, tá? Porque tem um ln, eu vou já, para quem não sabe, deixa eu falar logo do ln. Para quem não sabe, acho que eu já comentei teve uma aula que eu já falei, mas só para reforçar, o logaritmo na base e é chamado de logaritmo natural ou simplesmente ln. Então, quando você vê um ln, é um logaritmo, portanto, uma função contínua. E, guys, logaritmo só se aplica em variáveis positivas. Oi, cabra. Então, qualquer logaritmo, vou mostrar na calculadora para vocês, se calcula apenas de números positivos. Se você for pegar um logaritmo, vou pegar o próprio ln, que é um logaritmo, ln de 3, por exemplo. Calculou ln de 3, qualquer número positivo ele vai calcular. Ln do zero
do zero. Deixa eu riscar aqui. Riscou. Cadê? Assim, riscou. ln de zero. Ó, ele nem calcula aqui, né? Se você usar outra calculadora, ele vai dar erro. Ele vai completar com essa interrogação, imaginando que falta alguma coisa. Se eu colocar ln de menos 1, ele não vai reconhecer. Ele vai colocar uma interrogação para indicar que está faltando algo. Então, guys, qualquer logaritmo não se calcula nem do zero, nem de número negativo. Ou seja, nessa função, por causa do x no ln, significa que só faz sentido eu falar em continuidade para positivo, por causa do ln. Mas sim, essa função é contínua. Por quê? Vou explicar para vocês por que é contínua. Pelo seguinte fato. É contínua, né? Primeiramente, você tem um quociente. Se cada uma das funções forem contínuas, a minha função será contínua. Isso porque eu sei que operações algébricas preservam continuidade. Aqui, ó, quociente. Já que operações algébricas preservam continuidade, eu posso olhar por cada partezinha da nossa função. Eu tenho aqui o 5 é contínuo, que é porque é a função constante. Ou melhor, vamos falar melhor assim. Trigonométrica. Então é contínua. Constante, lembre-se, função multiplicada por constante não é contínua. Trigonométrica, constante, exponencial, constante, logaritmo. Todas essas funções, elas são contínuas. E essa função toda são operações algébricas dessas contínuas. Operações algébricas dessas contínuas parece complicado, professor. Basicamente, viu um monte de funções contínuas, como elas estão operando entre si, operando como? Somando, multiplicando, dividindo, você tem continuidade. Então, guys, essa combinação desses dois, ela já mata muita função como sendo contínua direto. Ok? Aí a gente vai para um exemplo. Calcular. Na verdade, eu não ia colocar esse exemplo de calcular, só para vocês terem ideia. Aqui, guys, trigonométrica, constante. Então, nós temos continuidade. Portanto, eu posso calcular pela regra da substituição direta, desde que não zere o denominador. Se zerar o denominador, não faz parte do domínio, eu não tenho continuidade. Eu não posso usar a regra da substituição. Falei um bocado, né? Tá bom. Continuidade. Então, nós vamos usar substituição. Professor, se zerar aí embaixo, aí não usa. Então, bora lá. Repete nosso limite bem bonitinho. Eu podia colocar em esse outro vídeo. Vou colocar em outro vídeo. Esse aqui.